Olá, turma. Professor Rafael, disciplina Segurança e Higiene do Trabalho 2, continuando nossa aula aí sobre doenças ocupacionais, ok? Dúvidas, só entrar lá no portal, o WhatsApp também pode me passar as atividades aí também que vai ser propostas e a gente vai conseguindo romper mais esse momento aí de coronavírus aí, né, pessoal? Espero que vocês estejam se cuidando. Use a máscara, o álcool em gel, para a gente poder logo estar retornando aí, ok? Bom, a base de tudo aí, por se tratar de INSS, a Lei 8.231 de 91, compreende-se a doença ocupacional como a denominação de diversas doenças que são causadas de alterações na saúde da pessoa trabalhadora provocada por determinantes relacionados ao ambiente do trabalho, né? Doenças ocupacionais, a gente comentou lá que existe a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional relacionada ao tipo de atividade que essa pessoa exerce, né? Os digitadores, por exemplo, é uma doença ocupacional. Temos a doença do trabalho relacionada ao ambiente do trabalho. Lá na Lei 8.231, no artigo 20, considere-se acidente do trabalho, nos termos do antigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional e doença do trabalho. Então, são considerados também como acidente do trabalho. Apesar de haver o nome doença, ela é um acidente de trabalho e vai gerar lesão ou até mesmo incapacidade, né? Lembrando lá do conceito lá de acidente de trabalho, que causa lesão, perturbação, perda de tempo, né? Essa perda da capacidade elaborativa, mesmo que seja permanente ou não. Então a gente vai ver alguns tipos de doenças que encontramos por aí. Separei algumas atividades, algumas profissões que são notórias quando você observa a pessoa trabalhando naquela condição, você já sabe que aquilo ali vai desencadear uma doença ocupacional. E tem outras que são sintossomáticas, né? São doenças que a gente não vai perceber a olho nu, só através de exames. Aí eu falo de lesões de coluna, lesões de joelho, com o passar do tempo. A doença profissional, tanto a doença profissional como o trabalho, ela não acontece do dia para a noite. Ela leva assim um tempo para ela ocorrer. Então, pode se passar anos da pessoa trabalhando naquela atividade e ser desencadeada essa doença profissional. Bom, algumas doenças mais frequentes, como eu disse para vocês, que a gente vai ver algumas delas, né? A antracose, lesão pulmonar causada por diferentes agentes que são adquiridos nas áreas de carroaria. As doenças podem ser o ponto de partida para outros problemas ainda mais graves, que afetam principalmente os trabalhadores que têm contato direto com a fumaça do carvão. Olha as vias aéreas respiratórias, né, desse trabalhador aqui. Sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de máscara. Então, a doença que pode provir daí dessa atividade é a antracose. Não tem problema nenhum ele trabalhar numa carroaria, não tem. Esse tipo de atividade é até considerada um pouco sobre-humana, né? Você pega a pessoa trabalhando ali não tem uniforme, sem camisa, sem luva, sem um óculos e sem um protetor, a proteção respiratória. Asma ocupacional. A asma ocupacional é um distúrbio respiratório diretamente relacionado à inalação de fumaça, gases, vapores ou poeiras no ambiente de trabalho.
O sintoma das asmas inclui chiados no peito, falta de ar, tosse. Aí temos exemplo aí de um soldador que essa solda proveniente dos fumos metálicos, tudo que está se queimando aqui, essa fusão aqui que está entre a solda e o metal, ela pode causar uma asma ocupacional. Essa também é bastante famosa, a DORT, distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho e lesão por esforço repetitivo. Tem uma série de diretrizes lá na NR17 para se evitar os acidentes, passa desde mobiliário, passa por condições de trabalho, né? Posicionamento de cadeira, para evitar esse tipo de doença. A CIGALE significa lesões por esforço repetitivo, sendo também denominada como distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho. A DORT são doenças caracterizadas por desgaste de estrutura do sistema músculo-esquelético que atinge várias categorias profissionais. Geralmente são causadas por movimento reincidentes e contínuo, consequente sobrecarga nos nervos, músculos ou tendões. A perda auditiva induzida por ruído, a PAI também acontece. O ruído a gente já falou várias vezes, né? Dependendo da intensidade e ao tempo que você está exposto a esse ruído, você vai ter uma perda auditiva. É uma das doenças ocupacionais mais comuns nos dias de hoje. É o simples fato de você não fazer uma contenção ali de um ruído ou até mesmo prover a proteção adequada para o trabalhador, ele pode ter uma perda auditiva no decorrer de algum tempo também. Né? Por isso que é importante se fazer os exames ocupacionais, né? Antes de entrar, os exames periódicos para fazer a detecção se já esse funcionário está chegando na empresa com algum tipo de doença também. Algumas doenças ocupacionais também temos as asbestoses, provém do amianto. O amianto está proibido no Brasil, né? Os famosos telhões aí, ele dá uma fibra de amianto e, se respirável, pode causar câncer também. Faça uma leitura sobre amianto, por que no Brasil foi abolido esse tipo de material, né? É um material bastante perigoso. Bom, a bicinose relacionada ao algodão também, a fibra de algodão, que afeta principalmente as pessoas que trabalham na indústria algodoeiras. Temos a dermatose também, o pessoal que trabalha com algum tipo de produto químico. Damos exemplos aí dos próprios pedreiros, né? Quem trabalha com graxa também, com o tempo, como é que fica a mão? Fica ferido, né? Então, o cara tem lá uma irritabilidade na mão, alguma coceira, proveniente desse tipo de doença também. Cataratas, né? O pessoal que trabalha com solda, que expõe a perda do cristalina ou pode causar a própria cegueira. Também trabalhar com solda sem a proteção adequada, sem um óculos, sem essa viseira aqui, ó, tem essa lente apropriada aqui para solda, pode causar também a cegueira. Câncer de pele, quem trabalha no sol, lavouras, é bastante comum no Brasil, né? Umas manchinhas aqui que dá. Tem que se fazer os exames, procurar o dermatologista. Às vezes você vê o empregado naquela situação, fala, o médico do trabalho, vamos encaminhar esse rapaz para o dermatologista. Nosso tipo de atividade é exposto a sol, importante fazer também. A cinderose, né? Microcópicas de ferros também, aí entra poeira de ferro também,
através de avaliações a gente consegue ter esse parâmetro legal. A surdez temporária, né, grande estrondo ali, você consegue ter essa surdez temporária. Né? Geralmente é causada por ruído de impacto. Né? Na hora que você menos espera o impacto, pode causar a surdez. As psicossociais também, né, que são as doenças relacionadas ao estresse, problemas de depressão, outra ordem emocional, muitas vezes estão ocasionadas a carga horária excessiva de trabalho, pressão do trabalho ou algum desentendimento na área de trabalho. Então, bastante atento, nós não somos médicos, somos técnicos de segurança, né? Nós não podemos diagnosticar nenhum tipo de doença, mas sabemos os sinais, os sintomas, o tipo de exposição que o cara está exposto, que o empregado está exposto, e cabe a nós também ajudar o pessoal da saúde a monitorar isso. Ok, pessoal? Obrigado e até uma próxima videoaula.